Olá pessoal, nossa aula hoje então é sobre o sistema respiratório, especificamente sobre o sistema respiratório, como ele aparece dentro da escala evolutiva nos seres vivos, tá bem? Nos grupos de seres vivos, nos filos dos animais. Bom, para iniciar nossa aula, nós temos duas perguntas a serem respondidas. A primeira, por que os seres precisam retirar oxigênio do ar atmosférico? Para que a gente retira o oxigênio do ar atmosférico? E a segunda, como que os seres vivos retiram esse oxigênio do ar atmosférico? Será que é de todo da mesma forma? Ou será que é diferente para cada grupo animal? Pois bem, nós retiramos o oxigênio do ar atmosférico. Todos os seres, animais e plantas também, viu? Retiram o oxigênio do ar atmosférico para realizar aquilo que chamamos de respiração celular. Vocês devem se lembrar, nós já estudamos respiração celular lá no primeiro ano, quando nós falamos de metabolismo celular. E o que é então respiração celular? É um conjunto de reações químicas realizada pela célula para que a energia contida no combustível que a gente fornece para essa célula seja liberada. Resumindo, é a forma que a célula tem de obter energia. Essa energia, parte dela é convertida em trabalho, em outras formas de energia talvez, e parte dela é convertida em calor. Então, toda vez que nós fazemos respiração celular, produzimos calor. Tá bem? Bom, qual é o principal combustível que a gente fornece para a célula? Vocês se lembram certamente, é a glicose, não é isso? Vocês devem até estar se lembrando já da equação química da respiração celular. Não? Ah, então sim. Né? E a respiração celular, lembre-se, ela ocorre em 3 etapas. Glicólise, no citoplasma, ciclo de Krebs, na cadeia, na mitocôndria, na matriz mitocondrial, e cadeia respiratória na crista mitocondrial. Tá bem? Quem não se lembra disso, recomendo que retomem, releiam, revisem o conteúdo do primeiro ano. Ok? Muito bem. Está aí a equação química da respiração celular. Uma molécula de glicose queimada na presença do oxigênio libera gás carbônico, que a gente expele, não é isso? Que as plantas vão usar na fotossíntese, água e a produção de 38 moléculas de ATP. Glicose eu obtenho na alimentação, oxigênio eu obtenho do ar atmosférico. Aqui está a nossa aula. Como que eu faço, como que um ser vivo faz para retirar esse oxigênio do ar atmosférico, carregar até a célula para que ele consiga liberar a energia da glicose e guardar essa energia na forma de ATP. Essa é a grande questão da nossa aula, tá bem? Lembrando para vocês aqui a mitocôndria, né? Então, a mitocôndria tem 2 regiões importantes, que é a matriz mitocondrial, tá bem? Que são essa parte aqui sei lá, parece um roxinho aqui, né? E as cristas mitocondriais. Aqui ocorre o ciclo de Krebs e aqui na crista ocorre a cadeia respiratória, tá bem? Mas nossa aula hoje não é sobre respiração celular, mas sobre mecanismos de retirada de oxigênio do ar atmosférico. Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o ar atmosférico, né, é composto por vários gases, mas vamos destacar 2 principais, oxigênio e gás carbônico. Na atmosfera existe aproximadamente 20% de oxigênio e só 0,03% de gás carbônico. E é esse oxigênio que a gente tem que retirar para a respiração. Os gases, oxigênio e gás carbônico, eles transitam pela membrana citoplasmática por simples difusão. Olha, outro conteúdo do primeiro ano. Por isso que o conhecimento adquirido anteriormente é fundamental para se entender as aulas que vêm em seguida. Então, nós estudamos no primeiro ano as trocas de matéria pela membrana. E o que nós vimos que a simples difusão ocorre livremente. O gás tende a ir de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Então, os seres mais primitivos, como por exemplo até poríferos, quinidários, né? Até mesmo alguns plateumintos, eles fazem as trocas por simples difusão, sem grande problema. Para ter a difusão, a membrana citoplasmática tem que estar umedecida, a superfície de troca tem que estar umedecida. Esses seres são todos aquáticos praticamente, então não há grande problema. Nos outros seres vão aparecer outras formas de respiração. Quando essa pele, né, quando essa camada superficial do corpo ela é revestida por algum tecido, ainda que seja bastante
bastante delgado, né? Nós chamamos essa respiração de respiração cutânea, tá? Então, os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nematelmintos, já tem essa tal respiração cutânea, mas nós chamamos só de simples difusão, né? Porque embora eles não tenham ainda uma pele estruturada de fato. Quando a pele se torna vascularizada, nos anelídeos, nos moluscos, nos anfíbios, aí sim a gente utiliza o termo respiração cutânea com mais propriedade, tá? Mas muitos autores colocam tudo dentro de um grande caldeirão. Respiração pela pele, diretamente pela pele, é respiração cutânea, tá bem? E nos dois casos ela acontece por simples difusão. Temos outro tipo de respiração bastante difundidas em todos os animais que são aquáticos, que é a respiração branquial. Tá bem? Vai aparecer nos anelídeos, nos moluscos, nos crustáceos, nos equinodermos, nos peixes e nos anfíbios. Outra coisa, lembre-se que esses grupos, esses filos, foram todos estudados no segundo ano. Né? Percebe então que o conteúdo dado no primeiro e no segundo ano é a base para vocês poderem entender um pouco daquilo que a gente vai conversar no terceiro. Existe ainda a respiração pulmonar, que são os animais que estão no meio terrestre, mas que já tem algum mecanismo diferenciado de retirada de oxigênio, que não a pele. Então nós vamos considerar aí os moluscos e todos os vertebrados, né? Os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, e nós poderíamos nos arriscar a colocar aí alguns peixes, grupos pequenos de peixes chamados peixes pulmonados, tá bem? Não colocamos aí para não causar confusão, mas os peixes também podem ter respiração pulmonar. A grande maioria dos peixes tem respiração branquial, mas alguns podem ter respiração pulmonar. E por fim, um tipo especial de respiração nos artrópodes, tá? Que é a respiração traqueal. Nós vamos ver daqui a pouquinho, nos crustáceos, né? E nos aracnídeos vão ter uma diferenciação desse tipo de respiração. Nos crustáceos predomina a respiração branquial e nos aracnídeos é um tipo de respiração traqueal um pouquinho modificada que a gente chama de filotraqueal. Vamos ver daqui a pouquinho. Então, para resumir, existem 4 formas de se retirar o oxigênio do ar atmosférico. Na respiração cutânea, por simples difusão pela pele. A respiração branquial é um órgão adaptado para retirar o oxigênio da água. A respiração pulmonar, que é um órgão também adaptado para retirar oxigênio do ar atmosférico. E a respiração traqueal, que são canaizinhos que fazem com que o ar entre no corpo dos artrópodes e também ocorra a troca. Tá bem? Bom, então vamos voltar um pouquinho nos 4 tipos para ir identificando com um pouquinho mais de propriedade. O primeiro é... Lá nos seres primitivos, nos seres unicelulares, nos protozoários, já existia respiração. Né? A célula precisava lá retirar a energia do alimento. E para isso, eles faziam uma simples difusão, uma troca pela membrana citoplasmática. Quando chega nos quinidários, nos poríferos, nos plateumintos, né, existe uma camada, um tecido superficial na pele do animal que vai formar uma camada, mas ainda não tem irrigação sanguínea. Não é exatamente uma pele bem desenvolvida, mas a gente já pode chamar de respiração cutânea ou tegumentar. Tá bem? Tegumento é revestimento, tá bem? Cutânea vem de cutis, pele. Então a respiração cutânea ou tegumentar é realizada diretamente com o meio ambiente. Quando chega nos anelídeos, essa pele ela já é vascularizada, o que permite uma troca ainda mais eficiente desse oxigênio e gás carbônico com o meio, tá bem? Depois, dali para adiante, vai predominar a respiração branquial nos animais aquáticos e pulmonar nos animais terrestres. Um exemplo de respiração branquial aí, a gente está vendo um poliqueto, né, um nereis, um anelídeo, ele vai respirar por brânquias, assim como quase todos os animais aquáticos. Os moluscos, praticamente os aquáticos todos, né, os cefalópodes, e a grande maioria dos bivalves, né,
A grande maioria não, todos os bivalves na verdade, né? E alguns gastrópodes que são de terra não têm respiração branquial. Bom, os crustáceos, a gente consegue ver aqui as brânquias bem desenvolvidas nesse animal, né? São animais que vivem na água e têm respiração branquial. Os anfíbios, assim como os peixes, né, têm respiração branquial, mas lembrando que os anfíbios têm respiração branquial somente na fase larval. Quando eles forem para a fase adulta, deixa de ser respiração branquial e passa a ser respiração pulmonar associada à respiração cutânea. A respiração cutânea volta a aparecer especificamente nos anfíbios na fase adulta, tá bem? Bom, e os peixes, né? É óbvio, um peixe, quem não sabe que peixe respira por brânquias? Como é que funciona uma brânquia, né? Uma brânquia é um tecido altamente vascularizado, muito rico em vasos sanguíneos, que formam pequenas franjas. E essas franjas, quando a água penetra pela boca, e passa por essas franjas ou fímbrias, né, da brânquia, e lá vão ocorrendo as trocas por difusão. Isso também, por difusão, como acontecia lá nos seres iniciais. Só que agora tem um órgão especializado para fazer isso. E por que as brânquias têm que estar sempre molhadas, né? Porque essa troca é superficial. Se eu retiro o peixe da água, essas fímbrias, essas tirinhas das brânquias, elas colabam, elas colam uma na outra. E a superfície de troca fica muito difícil. Sem contar que para ocorrer trocas gasosas, tem que estar sempre umedecida. A brânquia tem que estar sempre umedecida. Daí, né, predominantemente um tipo de respiração aquática, a branquial. Tá bem? Bom, nos insetos aparece um tipo muito importante, aparece demais nas provas de vestibular. É o que nós chamamos de respiração traqueal. A traqueal lembra alguma coisa para vocês? Lembra a traqueia. Porque lembra realmente uma traqueia. Né? A traqueia é aquele tubo que carrega o oxigênio no sistema respiratório dos mamíferos. Né? Então essa traqueia, né, essa respiração traqueal, como que funciona? No corpo do animal existem furinhos chamados omatídeos, né? São pequenas aberturas, opérculos, por onde o ar entra e sai e flui livremente. Esse ar vai entrar, vai passar por grandes ramificações e em contato direto com as células internas do animal vão ocorrer as trocas gasosas. Como o ar tem mais oxigênio, ele deixa o oxigênio para a célula e pega o gás carbônico, retornando esse gás carbônico para a atmosfera. Respiração traqueal. Isso é específico de artrópodes, em especial insetos, diplópodes e quilópodes. Tá bem? Bom, olha lá então os furinhos, né, no corpo do animal, né, esses pequenos furos por onde o ar vai entrar e sair. Tá bem? Bom, os aracnídeos, né, no caso aqui uma aranha, ele tem um tipo de respiração traqueal um pouquinho modificada. Né? Na verdade, é uma traqueia associada a um pequeno pulmão, que não é exatamente um pulmão, né? Mas é uma estrutura de trocas gasosas. Então, a traqueia, nesse caso, ele vai levar o oxigênio até esse pulmão e esse pulmão faz a troca. Tá bem? Lembre-se que esses aracnídeos, então, têm um tipo de respiração chamado filotraqueal, que é muito parecida com a respiração traqueal. E, por fim, a respiração pulmonar, né? Que é um órgão adaptado para retirar o oxigênio do ar atmosférico e que vai aparecer, como eu disse lá, nos moluscos, alguns deles, né? Poucos, gastrópodes, nos peixes pulmonados, nos anfíbios adultos que têm respiração pulmonar, mas também cutânea. Guardem e lembrem disso, hein? Anfíbio na fase larval tem respiração branquial. Na fase adulta tem respiração pulmonar associada à respiração cutânea. A respiração pulmonar do anfíbio é muito simples, ainda muito rudimentar,
Então ele compensa isso com uma respiração cutânea. Por quê? Porque os anfíbios têm pele fina e úmida, cheia de glândulas, o que facilita as trocas gasosas. Guardem sempre isso. Para ter troca gasosa, a superfície tem que estar umedecida. Tá bem? Quando então essa estrutura começa a se desenvolver e forma um pulmão propriamente dito, os alvéolos também têm que estar sempre umedecidos. Nós vamos conversar na próxima aula que a umidade relativa do ar é muito importante para que os animais terrestres possam respirar. E um detalhe, no topo da cadeia, no topo do processo evolutivo, nos mamíferos vai aparecer uma estrutura que aumenta a capacidade respiratória em muito, que é o que nós chamamos de diafragma. Só mamífero tem diafragma. Ave não tem, réptil não tem. Mas vale a pena a gente destacar nas aves uma estrutura diferenciada que também cai nas provas. São chamados os sacos aéreos. São bolsinhas, são como se fossem pequenas expansões do pulmão que aumentam a capacidade respiratória das aves, em especial nas aves que voam a grandes altitudes e grandes distâncias. Tá bem? Também aves que mergulham. Então são acessórios do pulmão que ajudam a ave na respiração. Tá bem? Olha lá. Está aqui o pulmão das aves, né? Aqui o pulmãozinho dela, e aqui são os sacos aéreos acoplados para aumentar a capacidade respiratória das aves. Tá bem? E, finalmente, vão aparecer as estruturas de trocas gasosas nos mamíferos, que são os alvéolos pulmonares, que é tema da nossa próxima aula.